Olá, meus irmãos. Hoje, segunda-feira, 14ª semana do tempo comum. Vamos pedir o Espírito Santo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, consciente e livremente, como Filho de Deus, ao vosso dispor, coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quando quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos refletir a segunda leitura do segundo livro de Samuel, que tem como tema a revolta de Absalão e fuga de Davi. Nessa reflexão, vemos que Absalão se revolta contra o governo de Davi e aplicou um golpe, obrigando seu pai a fugir de Jerusalém. Percebemos que não se trata apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. Absalão era o terceiro filho de Davi, cujo nome significa o pai é da paz. Ele era um filho predileto, tinha uma vida luxuosa, uma personalidade forte e capacidade para furtar o coração do povo. Era oportunista, perspicaz. Valendo-se de sua beleza física e o seu carisma em comum, procurou derrubar o próprio pai. Podemos afirmar que Davi foi responsável pelas desavenças que aconteceu no seio da sua família. Devido suas quedas, enfraqueceu-se espiritual e moralmente a sua casa. Então, a história de Davi e de Absalão é um alerta a todos nós que somos pais, para que sejamos mais vigilantes com os nossos filhos. Que eu seja amoroso e ensine sempre o caminho do bem. Que os pais sejam espelho na vida dos filhos. Conquistar o coração de um filho é algo grandioso. E a palavra de Deus nos ensina lá em Efésios 6, no versículo 1 e 4, que diz assim: Filhos, obedecer o vosso Pai no Senhor, isto é de justiça. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos, antes educar com uma pedagogia inspirada no Senhor. Portanto, meus irmãos, que sejamos espelhos na vida dos nossos filhos e que a história da família de Davi não precisa ser repetida em outras famílias. Que possamos refletir como eu preciso melhorar, buscar sempre bons ensinamentos para que eu viva um processo de conversão por onde eu passar, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nos meus vizinhos, nos meus irmãos de comunidade. Que eu seja luz para iluminar aqueles que vivem nas trevas do pecado. Davi fez uma oração quando perseguido por seu filho Absalão. Lá no Salmo 3, no versículo de 3 e 4, que diz assim: Muitos dizem ao meu respeito, Deus não lhe dará salvação. Mas tu, ó Senhor, és minha defesa, és minha glória, tu que ergues a minha cabeça. Davi, cercado pelos inimigos,
que tentam fazê-lo perder a fé. Mas Deus sempre foi sua defesa invencível. E assim, Deus é com cada um de nós, que Ele não permite que percamos a nossa fé, que é essa fé que nos fortalece todos os dias em nossas missões. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação de vossos filhos reergueste o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertaste da escravidão do pecado o gozo da alegria, das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, se você gostou dos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, entre no nosso menu Doe, faça sua doação e nos ajude a levar esse projeto de evangelização todos os dias através das nossas redes sociais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.